Oi todo mundo, sejam muito bem-vindos. Hoje eu separei uma lista de 5 livros que vão te emocionar tanto até o ponto de te fazer chorar. Então se você está procurando esse tipo de livro, esse é o vídeo certo e esses são os livros certos. O primeiro livro que eu separei dessa lista é Cidade do Sol. Esse também é o livro que é favorito da minha vida. Eu amei a leitura dele, chorei horrores também. E aqui a gente vai acompanhar a jornada de duas protagonistas no Afeganistão que está afundado em guerras, em regras ditatoriais e principalmente uma opressão gigantesca contra mulheres. E elas têm histórias completamente opostas. Realmente, quando você lê, você pensa como elas podem se encontrar, a vida que elas tomam é completamente diferente até o ponto em que elas vão ter que se unir e encontrar força uma na outra. E sabe, só de falar desse livro eu já fico emocionada, só de lembrar a história dele. É sensacional. O autor ele tem uma escrita fenomenal para descrever tragédias mesmo e as questões da guerra mesmo, principalmente como elas afetam a vida, sabe? Não é aquelas pessoas lá do alto que estão tomando a decisão, mas sim como as pessoas de baixo recebem tudo isso, né? E, cara, é um livro que eu recomendo demais. Por ser meu livro favorito, eu já recomendei pra um monte de amiga e quase todas choraram. E o que eu acho mais interessante é que todo mundo chora num ponto diferente, sabe? Uma chora numa página que eu nem fazia ideia de que podia fazer alguém chorar. Então essa é a parte que eu mais gosto desse livro, de saber que ele emociona e de tantas formas diferentes. E, cara, deixa o seu coração realmente despedaçado, mas te faz pensar muito, te faz refletir pra caramba. Então, assim, eu recomendo super esse livro. Um dos melhores, realmente, assim, é impossível você fechar esse livro e não ficar com a história na cabeça por dias e dias. Então, eu recomendo demais esse aqui. E se você quer chorar, é o livro perfeito. O segundo livro que eu resolvi trazer para essa lista foi O Peso do Pássaro Morto. Esse livro a gente acompanha um protagonista dos seus 8 até os seus 52 anos. Ele tem uma forma peculiar de ser narrado que é através de versos. Então não são parágrafos nem nada desse tipo, é realmente só versos e faz com que o livro seja muito curto, mas que não faça ele menos tocante. Ele, por ser um livro curto, justamente, eu acho que não dá pra me aprofundar muito, porque senão eu vou dar um spoiler. Mas, assim, gente, leia. Ele te emociona do início, da primeira linha até a última linha. E ele é escrito por uma autora nacional, então eu acho que qualquer pessoa de qualquer lugar poderia ler esse livro e sentir que já viu essa história em algum lugar, mas por ser nacional você consegue ter com mais clareza os cenários e pensar que você já viu ou conhece alguém que tem uma vivência muito parecida com a da protagonista. E assim, é impossível não chorar nesse livro. Se você tem um mínimo de empatia, você vai chorar durante a leitura. E assim, sabe? Também é falando aquilo, né? Mostra como a literatura nacional tem muito potencial. Mas, assim, é um livro completamente emocionante. O terceiro livro que eu resolvi trazer para essa lista foi A Estrela que Nunca Vai Se Apagar. Nesse livro a gente vai conhecer a garota que inspirou um John Green a escrever o famoso A Culpa das Estrelas. E não, A Culpa das Estrelas não é baseado em fatos reais, aquela história não aconteceu de fato. Porém, essa garota tinha câncer e inspirou o autor a escrever sobre o assunto. Aqui a gente conhece a Esther, que já está lutando contra o câncer há um certo tempinho. E através de relatos de blog, páginas de diário, desenhos e fotos, a gente vai acompanhando o seu dia a dia, enquanto ela está enfrentando essa terrível doença. E sim, vão ter momentos aqui que você não vai se aguentar de tanto chorar, porém também tem momentos extremamente leves, porque faz parte da pessoa que a Esther é. Ela era uma pessoa completamente divertida, humorada, isso dá pra perceber só lendo, sabe? Ninguém tem que falar. Você percebe, assim, nas primeiras 30 páginas que é quem ela é de fato. E assim, cara, não é ficção, aconteceu de fato tudo que tá sendo relatado aqui. E, nossa, isso dá claramente uma carga dramática maior. Porém, é um livro que quando eu vejo, eu não consigo não dar um sorrisinho, porque foi um livro que me fez chorar, foi um livro que me fez sorrir, foi um livro que me fez refletir. Então ele me fez passar por diversas emoções. Eu acho isso muito louvável, sabe? Que ela tenha conseguido transparecer tudo isso. E sabe, eu não sei que quando ela escreveu os relatos, ela tinha intenção que se tornasse um livro, sabe? E mesmo assim a história é tão tocante. E é isso, é completamente informal, porque eu acho que nem ela mesma tinha noção do quanto ia ter de sucesso, né, da história dela, quem ela iria inspirar com a vida dela. E é isso, sabe? Eu recomendo super esse livro. Não dá pra falar muito, porque senão acho que vai ser spoiler, querendo ou não, acontecem coisas aqui.
Então, é isso. Super recomendo. Leiam e não vão se arrepender. O seguinte livro que eu resolvi trazer é Flores para Algernon. Que nesse livro nós temos o nosso protagonista, Charlie. Ele já é um homem, porém ele tem uma deficiência intelectual que faz com que sua idade mental não acompanhe a idade que de fato ele tem. Então ele tem algumas atitudes bem imaturas que lembram bastante criança e ele não tem uma compreensão muito boa do que acontece ao seu redor. Até que ele vai passar por um experimento que promete dar a ele QI e, né, o que ele tanto quer, inteligência. E aí a gente vai acompanhar ele, que é esse personagem que é fortemente marginalizado pela sociedade, que nos causa, né, esse tipo de reflexão sobre como os deficientes são aceitos nas nossas vidas, etc., até quando ele vai se tornar uma pessoa inteligente, que vai adquirindo conhecimento, entendendo as coisas que aconteciam ao redor dele, e a gente vai acompanhando esse crescimento de intelecto dele, o que ia aumentando, e até ele mesmo obtendo um tipo de arrogância. E, sabe, a história, ela flerta bastante, ela é, na verdade, uma ficção científica. E ele te gera esse monte de reflexões que é impossível, sério, não obter enquanto você tá lendo. Porém, com a história super amarrada e emocionante que o autor vai construindo, você vai acabar chorando, sério. O personagem, ele é um personagem muito intrigante, e às vezes você detesta ele, em alguns momentos você ama ele. E no final você compreende o que ele tá passando e você vai chorar. A forma como o autor soube perfeitamente o que dizer nas últimas páginas para arrancar lágrimas dos leitores, assim, um negócio fenomenal. Chorei horrores, assim, pensei que ia começar a soluçar de tanto que eu tava chorando. Li as últimas páginas, assim, tudo borrado. Foi uma leitura, assim, extremamente tocante. O último livro dessa lista é Mil Beijos de Garoto. Aqui a gente vai conhecer um casal que se conhece desde criança, se tornaram muito amigos até que, né, se tornassem de fato um casal. E eles são aquele casal perfeito, eles têm um relacionamento que todo mundo queria ter, até que alguma coisa os separa e anos mais tarde eles vão se reencontrar. E o livro ele foca bastante tanto nesse reencontro, mas ele também constrói bem o casal, apesar de ser uma coisa ali meio insta-love, etc. A gente percebe que esse romance ele tem que acontecer para que a história, né, no reencontro se desenrole. Quando eu li o livro, ele já é famoso por te fazer chorar, eu fiquei meio que achando a escrita muito melosa e muito romântica, então eu pensei que eu não ia chorar mesmo e tudo mais. Me enganei, porque chorei não só uma, mas duas vezes durante o livro. E, cara, ele é um livro que por mais que te faça chorar e te faça sofrer, claro, ele te deixa feliz vários momentos e com aquele quentinho no coração em muitas partes. Então, assim, é uma leitura que em certo ponto ela até que é leve e te emociona também. Então, assim, eu acho que é uma leitura bem legal. Realmente você pode ler o livro em um dia, é muito tranquilo. E eu curto essa história pra caramba. Não esperava do livro, então foi uma surpresa muito boa. Não pensei que ele conseguiria me emocionar como emocionou, mas a autora conseguiu. E é por isso que ele tá aqui nessa lista. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das indicações e até o próximo.